Dando continuidade, então, eu quero falar hoje sobre mais três perguntas que foram feitas lá na caixinha, que é a primeira, diz respeito à família e relacionamento amoroso, de qual a relação de gostar de alguém ou não conseguir gostar de alguém, não conseguir manter um relacionamento duradouro e essa relação de pai e mãe, que aparentemente parece não ter nada a ver, né? Mas eu vou mostrar aqui como tem muito a ver. A segunda questão que eu quero abordar diz respeito ao luto. Acho que a gente vai poder fazer uma relação com essa questão também, a questão do voltar a ser feliz depois do luto. Quero falar um pouquinho sobre isso também, relacionando com essas questões de dependência, de família, de descolamento, né, de dependência e independência, acho que é importante também. E a terceira questão, que eu vou tentar fazer um pouquinho uma relação também, que ela vai ficar um pouco fora, mas acho que vai dar para introduzir também, é sobre a questão dos transtornos borderline, que são pacientes que são diagnosticados com esse transtorno de personalidade borderline. Vou falar um pouquinho sobre isso também. Vou falar sucintamente, de novo, não tenho a pretensão de abordar toda a questão, são apenas, de forma associativa aqui, alguns recortes clínicos que eu acho que pode ser interessante para a gente pensar essas questões, tá bom? Então fica aí que o vídeo já está começando. Então, pessoal, a primeira questão, essa dificuldade de ter relacionamentos duradouros, essa dificuldade de gostar de alguém, de se entregar para uma relação, de se entregar para um parceiro amoroso, de conseguir estabelecer uma relação que possa se transformar numa nova família para essa pessoa. Isso tem muito a ver com aquilo que é o cerne das nossas relações. Quais são as primeiras relações que a gente tem na nossa vida? Pai e mãe. É o nosso núcleo familiar. E é muito comum, isso a psicanálise nos mostra, Freud já nos ensinou sobre isso, que a clínica todos os dias nos mostra que inconscientemente a gente vai projetando das nossas outras relações, nos relacionamentos amorosos, nas amizades, essas figuras de pai e mãe, tanto relacionado àquilo que faltou nas relações dos pais, como naquilo que pode vir a ser um desejo de buscar mais daquilo que se teve. Então a gente vai ver que a gente vai inconscientemente buscando nas nossas relações afetivas o que faltou nas relações familiares com pai e mãe e aquilo que a gente gostaria de reproduzir, continuar reproduzindo. Parêntese, por mais maléfico que seja algumas coisas que nos aconteceram, a gente quer reproduzir. E a gente quer reproduzir muitas vezes como forma de não lembrar. Tudo isso inconscientemente. É muito dolorido muitas vezes para uma pessoa se dar conta das coisas não legais que aconteceram na relação delas inicialmente com os pais. E aí, inconscientemente, como não se para pensar nessas questões, por não querer sofrer, por não querer lidar com coisas que são desagradáveis, a gente inconscientemente repete, busca nos parceiros relacionamentos muito parecidos. Vou dar um exemplo. É muito comum, não é regra, mas é muito comum, por exemplo, pessoas que tiveram pais muito frios, muito desafetados, pais que não tinham essa relação de carinho, de proximidade corporal, na infância. É muito comum na vida adulta se buscar inconscientemente parceiros que tenham o mesmo tipo de característica, que sejam pessoas frias, não afetuosas, não acolhedoras, né? E aí se traz essa demanda muitas vezes de uma compatibilidade, digamos assim, algo sintônico com aquilo que se teve na infância. Então é como se a pessoa crescesse e seguisse o mesmo padrão de relacionamento afetivo para não se dar conta do quanto houve algo maléfico, algo que não foi tão legal assim na infância dela. Porque se ela consegue quebrar esse padrão, por exemplo, de na vida adulta entrar em um relacionamento com uma pessoa que é muito carinhosa, que é muito afetiva, ela automaticamente vai ter que quebrar essa continuidade e vai ter que se deparar com aquelas relações que ela teve na infância que não foram tão legais, porque, obviamente, né, pessoal, se eu tô, vamos lá, um exemplo bobo aqui,
Mas se eu estou vivendo de uma forma desconfortável, né, num ambiente desconfortável, que não me proporciona um conforto, e eu vou para um ambiente de muito conforto, que me dá toda a estrutura para mim me sentir bem confortável, dificilmente eu vou conseguir retornar para aquele desconforto. E vou ter que me dar conta do quanto eu vivia desconfortável antes. Na mesma coisa as nossas relações. Se eu vou entrar numa relação que me é acolhedora, que me é carinhosa, que me é afetiva, automaticamente eu vou ter que me dar conta do quanto eu tive relacionamentos ou relações anteriores na minha vida contrárias a isso. Então, assim, é meio que um mecanismo de defesa inconsciente. Não sei se eu posso usar isso, mas de toda forma, é algo meio que uma forma defensiva do sujeito se colocar na vida, para manter uma certa homeostase, assim, de calmaria, né, de zona de conforto na vida. Só que aí que entra uma grande questão, que é o grande problema, ou seja, nesse tipo de relação, muitas vezes é muito comum não se conseguir ter aquilo que de fato se precisa. Então, há uma queixa constante em relação ao parceiro, ao fato de não conseguir gostar do parceiro porque ele não dá aquilo que eu gostaria de receber e que aí quando eu vou me dar conta eu nunca recebi na verdade. Então isso me mantém numa certa posição de queixume de um lado, mas de uma certa homeostase familiar do outro, né? Que a gente vai chamar de romances familiares. É como se o romance familiar fosse se reproduzindo na vida adulta. Então, essa é uma questão, né? Essa reprodução daquilo que eu tive na infância, que eu vou buscar inconscientemente na vida adulta, faz com que eu não consiga estabelecer relações sadias. Uma relação original, uma relação independente, uma relação que não repita um padrão de relacionamento antigo. Eu estou buscando nessa relação não uma pessoa única, singular, mas simplesmente a reprodução de questões infantis da minha vida, o que por si só coloca um problema danado na situação. Para se construir uma nova família, eu preciso desapegar dessa posição familiar de antigamente. Eu preciso me haver com esses pais da infância, eu preciso me haver com essa família. Ao não me haver, eu carrego junto. Então, eu precisaria me dar conta do quanto essas relações não me foram aprazíveis, eu precisaria fazer o luto dessa relação, eu precisaria entrar em contato com aquelas falhas que aconteceram para que aí sim eu pudesse curar essa ferida, para que eu pudesse estabelecer um novo tipo de relação. Mas para isso eu preciso entrar em contato com essas questões da infância. Se eu não entro em contato, eu não faço luto e, consequentemente, eu tento reproduzir como se eu quisesse carregar junto a minha família para as outras relações, né? O que dá um bololô danado e nada consegue fluir nesse sentido. Então esse acho que é um ponto que vale frisar bem, né, pessoal? A gente busca nas nossas relações afetivas, inconscientemente, padrões de relacionamentos que dizem respeito às nossas relações familiares originais. Então, para a gente conseguir se abrir para uma relação nova, a gente precisa, consequentemente, fazer o luto dos nossos pais da infância, se abrir para uma nova relação, e isso necessariamente passa pela percepção consciente das coisas que nos aconteceram. Caso contrário, a gente está sempre reproduzindo as mesmas coisas, e aí fica incompatível, né? Porque para se abrir para uma nova relação, eu preciso transformar as vivências que eu tive. E aí é muito comum, né? Muito comum de se ver na clínica, por exemplo, pessoas que trazem muito forte nos casamentos toda essa dependência ainda dos pais. Então, os pais estão sempre interferindo na relação, se traz junto sempre essa coisa de misturar aquilo que é do casal e aquilo que tem a ver com os pais, se reatualizam questões que têm a ver com a família, quando a interferência não é direta mesmo, os pais se colocarem, se intrometerem na relação, pessoas que não conseguem se distanciar das famílias no sentido de morar junto ou de viver praticamente na mesma casa, e essa interferência está sempre se colocando, e aí há algo inconsciente que faz com que não possa haver essa separação, onde as coisas se misturam o tempo todo e mais cedo ou mais tarde isso está sempre afetando no relacionamento do casal. Aproveitando aqui, vou falar já da questão do luto também, já puxei o assunto do luto, acho que é legal. Eu acho que é importante a gente falar que o luto por si só é algo que nos transforma. Quando fizemos o luto
de alguma coisa, esse luto nos deixa diferente daquilo que éramos antes do luto. O luto é um processo doloroso, o luto é um processo sofrido, o luto é um processo que leva tempo, o luto é um processo que não acontece de forma natural e automática como as pessoas tendem a achar. Ah, leva um ano. Não. Se esse luto não é falado, se a pessoa não conversa, se a pessoa não chora, se a pessoa não pode lembrar daquela pessoa, se a pessoa não tem um local de diálogo para falar sobre aquilo, esse luto pode nunca acontecer, ou ele pode ficar eternamente em estado de germinação na mente dessa pessoa. A pessoa nunca sequer conseguiu se haver com esse luto. É o que acontece, por exemplo, na relação com os pais também. É preciso fazer o luto dos pais da infância, é preciso deixar de ver esses pais como alguém idealizados, é preciso entrar em contato com o fato desses pais serem pessoas reais e que eles precisam ter um lugar na nossa vida que seja um lugar restrito e não aquele lugar de todo que existia antigamente, né? Então, luto é um processo muito doloroso, muito complicado. Então, é muito comum as pessoas dizerem que estão em luto ou que já passou aquilo que aconteceu, mas muitas vezes não passou. E aí, quando a pessoa refere aqui de gostaria de voltar a ser feliz depois do luto, eu me questiono e eu questiono essa pessoa e todas as outras que estão vendo esse vídeo. Será que esse luto de fato foi feito? Será que de fato a pessoa pôde vivenciar esse luto? Lembrando agora de um paciente que me contava, por exemplo, de uma perda muito dolorosa que teve na infância e que achou que tinha passado, mas ele nunca sequer conseguiu, ele nem no velório não foi da pessoa e nem conseguiu visitar o túmulo dessa pessoa até hoje no cemitério. Ou seja, será que foi feito luto? Ou será que se está fugindo de um luto por não suportar as dores? E aí, isso que se escapa, isso que tenta se fugir, esse lugar que não se quer entrar em contato, ele permanece ali, dentro da pessoa, ocupando um lugar danado da vida da pessoa, ocupando e sugando energia da vida da pessoa, porque a pessoa precisa manter aquilo reprimido o tempo todo, ela precisa se esforçar para que isso não surja a consciência, não venha a lembrança, não venha a mente, e isso tira energia para que ela possa depositar essa energia em outros locais, em outros fatores da vida dela. E eu quero fazer um questionamento para a gente pensar sobre essa questão, pessoal. Se ouve muito dizer, isso ficou para trás, isso é parte do passado, por que eu vou pensar e vou me ocupar de uma coisa que já passou? Será que passou? Será que as coisas que nos aconteceram, será que as coisas que acontecem na nossa vida ficam para trás? Ou será que a gente carrega isso com nós num lugarzinho bem guardadinho? Será que existe isso de ficou para trás? A psicanálise nos mostra, a experiência clínica do dia a dia nos mostra que a gente só deixa para trás aquilo que a gente se ocupa. Se a gente não se ocupa das coisas que nos aconteceram, as coisas não ficam para trás. Elas são carregadas dentro de nós, a gente armazena dentro de nós, elas vão ocupando um lugar da nossa vida e elas não ficam para trás. É bem o oposto. Para elas ficarem para trás, a gente precisa se ocupar. Sem sofrimento, sem dor, sem se ocupar daquela questão, a gente carrega essas coisas o resto da vida dentro de nós e elas afetam o nosso dia a dia inconscientemente sem a gente sequer se dar conta. Transtornos de personalidade borderline, pessoal. Ele diz respeito a um tipo de estrutura psíquica, mental, que diz respeito a um quadro psicopatológico que se manifesta por impulsividade, desafetação. As pessoas que são enquadradas nesse diagnóstico, elas normalmente têm muita dificuldade de estabelecer relações afetivas, elas têm muita dificuldade de cumprir prazos, de cumprir horários, elas estão muito numa posição de oscilação de humor o tempo todo, é muito difícil saber o que se esperar daquela pessoa, é muito difícil de saber como aquela pessoa vai agir, elas são desorganizadas, elas são bagunceiras, elas estão constantemente tentando desafiar o outro, elas estão tentando constantemente colocar em xeque a posição da outra pessoa em relação a elas estão constantemente numa posição desafiadora diante do mundo. Tá? São muito inseguras, são muito indecisas, questionadoras,
briguentas, como a gente diz no senso comum, tem explosões de raiva e descontrole dos impulsos, das emoções a todo momento. Então, para quem convive com esse tipo de personalidade, é muito comum essa queixa, né, de sofrer muito, de ficar muito mal, porque essa pessoa está sempre colocando em xeque a paz do ambiente, a harmonia do ambiente. O que eu quero frisar, pessoal? Eu não gosto muito dessa coisa de diagnóstico, tá? Porque os diagnósticos tendem a rotular essa pessoa como algo estanque, como se a pessoa fosse somente aquilo. Dentro da psicanálise, dentro do trabalho psicológico, da forma que eu entendo o trabalho psicológico, a gente dificilmente vai rotular alguma pessoa com esse quadro. O que a gente vai pensar? Normalmente a maioria dos nossos pacientes se encaixam num quadro neurótico, onde o psiquismo está bem estabelecido, onde se tem dificuldades, mas são dificuldades de um nível não tão primitivo quanto os pacientes de personalidade borderline. Então, a gente vai enquadrar esses pacientes mais como não neuróticos. Ao contrário dos neuróticos, eles são não neuróticos, eles têm problemas, fraturas no psiquismo que são anteriores à neurose, que são mais primitivos, são mais de base, tem a ver mais com as primeiras relações do sujeito, tem a ver com ambientes de muita hostilidade nas relações familiares, voltando a falar de pai e mãe. O ambiente não forneceu aquilo que essas pessoas deveriam ter, elas não tiveram carinho, elas não tiveram afeto, elas foram muito exigidas além da conta desde o início, então elas acabaram tendo o seu psiquismo, a sua formação emocional danificada. Danificada. Elas não puderam ter aqueles controles necessários que uma criança normal, entre aspas, que um adulto normal, ele vai ter ao longo da vida, né? Que são estabelecimento de limites, estabelecimento daquilo que pode e daquilo que não pode. Eles estão com essas questões todas bagunçadas no seu psiquismo. Então essa é a primeira questão. Então eu não gosto de diagnosticar, não gosto desses diagnósticos psiquiátricos porque eles tendem a rotular. Mas a gente vai ter vários níveis de organização psíquica desses transtornos. Então o borderline, ele não é só borderline, ele não tem só a posição dele diante da vida, não é toda desestruturada, ele não tem só impulsos, desafetações, ele não tem só descontrole dos impulsos, não. Ele tem vezes que ele está bem, ele tem partes muito saudáveis do seu psiquismo e de si mesmo, então ele não é de todo borderline. Ele é outras coisas também. Então ele tem suas capacidades e é em cima dessas capacidades preservadas que a gente vai trabalhar na clínica, no tratamento psicológico. A gente não vai ver esse paciente como só um problema, como normalmente ele é visto pelas pessoas que convivem com eles, com essas pessoas no dia a dia. Como lidar com um paciente borderline? É muito complicado quando se trata de pacientes muito desorganizados. Se pra gente, no dia a dia do trabalho clínico, já é difícil, eu já tive pacientes borderline, já atendi pacientes borderline, é muito difícil porque eles estão sempre nessa posição desafiadora, eles estão sempre faltando às sessões, eles estão sempre atrasando as sessões, eles estão sempre se colocando numa posição de confronto, de rivalidade. É muito difícil, imagina para quem convive no dia a dia. Então assim, é preciso muita paciência para lidar com esse paciente, é preciso não rotular, é preciso não ver ele como um grande problema. Isso é muito difícil para quem convive com essa pessoa. Se é filho, se a pessoa que tem o transtorno borderline é filho, essa dificuldade com os pais é inerente, mas aí não tem escolha, porque é filho, vai ter que lidar, vai ter que levar para tratamento, vai ter que aprender também, entrar num próprio tratamento para poder lidar melhor com essas questões. Agora, se é um relacionamento amoroso, aí cabe perguntar, né? Por que estou num relacionamento amoroso com uma pessoa que tem esse tipo de problemática? Ah, mas eu gosto dele, ah, mas eu amo ele, ah, mas não sei... Ok, beleza, tudo bem. Não cabe aqui a gente julgar o que leva alguém a se interessar por alguém, mas cabe a gente perguntar, por que será que eu me coloco em uma relação que me desafia a esse ponto? O que em mim, o que de mim está exigindo um tipo de relação que me coloca desafios dessa magnitude, desse nível? Porque se eu tenho ideia que eu possa, através do meu amor, do meu carinho, do meu afeto, mudar, transformar essa pessoa, aí eu estou numa posição um tanto onipotente, né?
porque acreditar que o meu amor possa transformar e possa mudar, ou que eu possa fazer algo para poder transformar, é um tanto onipotente, é um tanto impossível, e aí diz respeito às questões da pessoa, né? Poxa, que posição é essa que eu me coloco, que importância que eu me dou, que eu me sinto capaz de mudar uma pessoa que tem sérios transtornos e tem sérios problemas que dizem respeito a fraturas psíquicas e emocionais. Então eu estou me julgando numa posição muito de Deus, né? Muito onipotente, se eu acho que eu posso mudar essa pessoa. Agora, se eu compreendo, se eu ajudo, se eu respeito essas dificuldades que ela tem, se eu quero junto com ela tentar, através da minha posição de humildade frente à minha impossibilidade de tratar esse problema ou de transformar essa pessoa, aí a gente está falando de uma outra questão, um relacionamento até saudável, que possa vir a se tornar saudável. Existem histórias da própria psicanálise, de autores, por exemplo, tem um autor que teve um relacionamento com uma pessoa borderline, era namorada dele, ou noiva dele, ou esposa, não sei, e que diz que passava o maior sufoco assim em situações sociais, onde ela fazia barracos absurdos, ela quebrava as coisas, então assim, ele passava a maior situação, né? E aí algumas pessoas vão falar, estudiosos desse autor, que isso se dizia muito compatível com um certo desejo dele de ajudar os outros, né? Então ele estava sempre nessa posição de ajudar os outros e pegou uma pessoa para se relacionar que precisaria muito dessa ajuda, mas que, claro, com o fim do tempo a relação acabou porque ele se viu impossibilitado de poder auxiliar essa pessoa, né? Que estava muito além da capacidade dele ou de qualquer capacidade profissional de auxiliar essa pessoa. O paciente border vai precisar? Ele vai precisar do ambiente acolhedor, ele vai precisar se sentir confortável, ele vai precisar aos poucos sentindo confiança nessa pessoa para poder se desarmar, para poder se abrir, para poder deixar que as suas coisas apareçam, para poder retornar a pensar lá na infância algumas coisas que lhe aconteceu. Então, ele vai precisar se desarmar, e não adianta aqui no trabalho com pacientes borderline a gente ficar muito interpretando, a gente ficar muito querendo pagar de aconselhador. Não, o que essa pessoa precisa é carinho, é afeto, é disponibilidade, é um ambiente confortável, é alguém que não julgue, que compreenda, que entenda, que se coloque à disposição para que ele faça aquelas barbaridades que ele costuma fazer de atrasar, de não vir, e que seja compreensível com tudo isso. Ele vai te ligar de madrugada, ele vai tirar a tua paz e teu sossego, e você vai ter que estar muito apto, né, para poder receber essa demanda que é bem complicada. Ferenczi, um autor da psicanálise húngaro, ele dizia que no caso desses pacientes mais complicados, a grande posição seria que o analista, que o profissional, tivesse apenas 1 ou 2 pacientes desses só para tratar, porque eles tomam conta, eles sugam muito a energia do profissional. Então, de novo, né? Olha a dificuldade de se lidar com pacientes desse nível no dia a dia, na vida íntima. É muito complicado, né, pessoal? A pessoa tem que ser mesmo um bom samaritano, né? A pessoa tem que estar muito assim desprovida do próprio ego, do próprio narcisismo, ela tem que estar muito entregue realmente para poder estar ali. E é muito difícil, é uma posição quase não humana, assim, é o bom samaritano, né? Onde a pessoa está quase sempre entregue assim às demandas daquele outro. Isso é muito, muito complicado. De novo, se para um terapeuta ficar 1 hora com o paciente durante a semana já é muito complicado, normalmente eles vão precisar mais do que 1 hora na semana, 2 até 3 sessões na semana. Imagina para aquele que convive todos os dias. Então é uma tarefa de herói. Tá bom, pessoal? Eu acho que deu para abordar essas questões, eu acho que foi bem importante, eu acho que deu para fazer uma certa ligação entre os 3 aspectos. Gostaria de pedir para vocês curtir esse vídeo, comentar o vídeo, compartilhar o vídeo. Se você não é inscrito no canal, por favor, se inscreva. Ajuda muito o meu trabalho e é também uma forma de retribuir todo o esforço que eu estou tendo para fazer esses vídeos, que dá o maior trabalho. Então, nada mais recíproco, né? Nada mais gentil da parte de vocês do que curtir, comentar, compartilhar e ser inscrito também aqui no meu canal, tá bom? É só tocar a sinetinha ali que você vai poder acompanhar todos os vídeos que eu gravo aqui. Tá bom? Na semana que vem, então, eu vou colocar a terceira
o terceiro vídeo com as 3 últimas respostas, ou 3 ou 4 últimas respostas das perguntas que foram feitas lá na caixinha do Instagram. Certo, pessoal? Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!